que, porra, vai saber. Anos tocando, tu ainda não conseguiu encontrar qual é a explicação de por que tu é apaixonado tanto por guitarra e riffs pesados? Não, velho, desde que eu escutei o rock pela primeira vez, que foi quando a minha irmã trouxe o Back in Black Uhum. do AC/DC, isso em 1982, eu tinha 11 anos de idade. Minha irmã trouxe o Back in Black, e aí eu escutei, eu botei pra tocar e pão, o sino, né? Uhum. Daqui a pouco começa. Cara, eu fiquei apaixonado, cara. Eu falei, foi o meu primeiro contato com rock pesado, assim, que eu falei, cara, isso é muito bom. Foi o que mudou minha vida, assim. Eu era moleque, escutava rádio. Acho que o mais pesado que eu já tinha escutado era Start Me Up, do Rolling Stones. Uhum. Mas aí, quando eu escutei Hells Bells, aí eu falei, fudeu. Aí eu virei roqueiro. Aí, lógico, depois teve as minhas outras, né? Os outros divisores, né? Foi quando eu conheci o punk rock, aí Ramones, aí depois veio o Pantera, né? O Pantera realmente foi uma banda que definiu aquilo que eu gosto, que eu espero de uma guitarra, de um rock, de uma coisa de som de distorção, é do Dimebag. É ali. Ali é o... Pra mim é o... E anos 80, anos 90, como é que esses sons chegavam em ti? Então, minha irmã trouxe, né, em 82, o Back in Black, né? E eu ganhei também um Greatest Hits do Queen, que é muito bom aquele Greatest Hits, eu também escutei bastante de um tio meu. E aí, numa das conversas de almoço lá em casa, mesa redonda, todo mundo conversando, eu sou o caçula da família, né? E meu irmão e minha irmã, que são os mais velhos, a minha irmã falando. Não, meu irmão falando, né, que a minha irmã tinha levado ele numa festa de uns caras do cabelo rosa, que dançava pulando, batendo a cabeça na parede, e o molequinho assim, caramba, eu gostei disso. E aí ela falou do punk, foi aí que eu ouvi falar do punk e tal, e eu ouvi falar do Sex Pistols. Eu não conhecia Ramones ainda. E aí eu pedi pra minha mãe um disco do Sex Pistols, e já tinha, né, tinha pra vender. E aí ela comprou Nevermind the Bollocks, aí eu já fiquei alucinado, cara, achei aquilo muito legal, porque eu gostava do heavy metal, mas o punk rock, o punk rock, né? Ele era uma coisa mais viável pra gente. Uhum. Porque o heavy metal você tinha que saber tocar muito bem. Então aquilo te dava uma brochada assim, né? Puta, eu vou ter que estudar pra caramba pra poder tocar que nem esses caras. E eu nunca vou chegar lá. E eu nesse nunca vou chegar lá. patamar. Uhum. E o punk rock não, velho. O punk rock, velho, você só tem que aprender 3 notas. E você tem que ter punch, você tem que ter. Né? Não é a mão esquerda, você tem que ter mão direita. Você tem que ter. A emoção vem na mão direita, não na mão esquerda. Uhum. E aí foi, né? Eu falei, cara, isso é possível, isso é viável, entendeu? Então foi ali que eu me apaixonei. Aí logo depois me apresentaram o Ramones, aí fudeu, cara. Aí Ramones, acabou. A tua família, então, teve papel fundamental na tua vocação de ser músico. Sim, minha mãe, minha mãe é super ligada em música, em livros, né? Minha mãe é aquela pessoa que lê livros, né? Ela tem 3, 4 livros na cabeceira, assim, ela lê simultâneo, assim, minha mãe é sinistra. E ela sempre gostou muito de música, então tinha Beatles lá em casa, tinha música boa, assim, não rock, né, pesado como eu gostava. Tinha um compactozinho do Raul Seixas lá, que eu escutava de vez em quando. Tinha um disco do Bill Haley também. Quando eu era moleque eu gostava de ouvir. Mas os meus irmãos, mas ninguém seguiu essa veia de punk rock, ninguém dos meus irmãos. Só que a minha irmã foi numa festa, porque conheceu uma galera e tal, ela tava se enturmando e eu ouvi falar. Foi só essa passagem na vida dela que fez eu querer conhecer essa galera. E foi quando eu comecei a frequentar os lugares que o pessoal das bandas de Brasília iam e tal, que é o Gilbertinho, né? Onde tinha todas as tribos lá. Toda sexta e sábado era um bar que vendia cerveja e tinha uma praça, assim, e onde ficava a galera ali, todas as tribos, os darks, os punks, os metaleiros, e cada um no seu grupinho, e eu ficava ali circulando, conversando com todo mundo. Pô, tinha 15 anos. Isso era o que? Anos 80? Início dos Isso, anos 80? 80, 1985, assim. 85. Então Eu ainda tinha não tinha... 14, 85, Grunge ainda não 80. tava Não, chegando. não tinha grunge. Ah, tá. Só tinha punk rock, só tinha Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedys, The Cure, The Cult, Sisters of Mercy, só as bandas anos 80, né? E o pessoal lá tocava cover ou tinha bandas underground Não, próprias? então, era só, não existia esse negócio de cover. Não existia, só banda cover é só banda de baile. Uhum. Nessa época não tinha banda que tocava só Sex Pistols. Não, todas as bandas eram autorais nessa época. Todo mundo queria fazer música própria
e sair correndo o mundo fazendo música própria. Foi a época de Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial, e, enfim, todas as bandas ali que saíram de Brasília, vieram para São Paulo, para o Rio e tal. Foi isso. E aí tu, olhando tudo isso acontecer, te deu vontade de tocar também? Não, eu já tocava. Já tocava? Quando é que foi que tu primeiro pegou um instrumento pra tocar? Foi assim, a bateria veio antes do punk rock pra mim. Eu com, sei lá, 11, 12 anos, sempre família, né? Eu fiquei sabendo que o marido da minha prima tocava bateria. Aí eu já fiquei interessado, né? Aí eu vi os videoclipes, né? Que tinha um programa que chamava Som Pop, que era toda vez depois do almoço, era um programa só de videoclipes. E aí foi na época que veio, né? Que tava o Kiss, Scorpions, época do heavy metal, né? Um pouco antes do primeiro Rock in Rio. E eu, cara, quando eu vi, primeira vez que eu vi uma banda de rock tocando em vídeo, e eu vi a bateria, eu me apaixonei. Falou, é isso que eu quero ser. Eu apontei pra tela e falei, é isso que eu quero ser. Aí eu já fiquei louco e queria fazer aula de bateria. E eu vi dizer que tinha um cara que dava aula de bateria na rua lá de baixo. Aí eu fui lá na casa do cara e conheci, era o baterista de uma banda que chamava Escola de Escândalo. Essa banda, inclusive, o baixista é irmão do Louro Jones, que era do Capital Inicial. Uhum. Né? Eram 3 irmãos, 3 músicos, né? O Louro Jones, o Jerusa e o batera... Ai, esqueci o nome dele agora. O Rogerinho, que tocava no Elite Sofisticada, que era uma banda de Brasília. E aí eu fiquei vidrado, aí comecei a fazer aula de bateria. E aí eu já aprendi a tocar bateria, só que meu pai não me deu uma bateria, né? Sim. Chato pra caralho, né, velho? Meu pai não queria me dar uma bateria de jeito nenhum, né? E aí o meu irmão tocou na banda marcial do Colégio Marista, ele tocava tarol. E aí tinha um tarol lá em casa, né? E eu já tinha as baquetas. Aí eu peguei o tarol, só que o tarol não tinha esteira. Tinha quebrado, não tinha esteira. Aquele som... Fazia pom, pom. E aí o que eu fiz? Como eu já fazia aula, aí o que eu fiz? Eu peguei um travesseiro, aí botei o tarol, fiz tipo um tom-tom. E eu tinha um fliperamazinho, inclusive eu lembro, um fliperama de brinquedo que atrás era de metal. Aí eu botava aqui na cama, aí ele fazia a caixa, tinha um tom... A cama era o bumbo, eu fazia na mão, né? Uhum. E eu tinha um ventilador da Britânia, que ele era de... que era o ataque. que era o chimbal, porque ele era de metal, e aí eu botava ele do lado e fazia um chimbal. Então, eu tocava a bateria assim. E aí tu botava as músicas que tu curtia e acompanhava? Não, eu não tinha, porque eu não tinha som no quarto, então eu só tocava sozinho, só ficava viajando, só na imaginação. Uhum. E aí, beleza. Aí... Num dos almoços, né, lá de casa, né? Então, pois é, que tem um baterista na Redondeza, tem um baterista. Eu falei... Aí eu já fiquei ligado, né? Aí um dia eu tava no meu quarto e eu escutei o som da bateria. Aí eu abri a janela, pulei, aí fui no jardim e vi que era na outra rua que ficava atrás, porque a minha casa tem a rua e tem a parte de trás que dá para uma rua principal que dá para os outros conjuntos. E eu vi que era uma casa ali. Aí eu fui lá, pulei, não sei o quê, toquei a campainha. Aí quem atendeu foi a secretária do lar, né? Aí ela foi lá e chamou o cara. E quando desceu era o Rodolfo. Caralho. Foi assim que eu conheci ele. Caralho. Que foda. E aí eu falei, pô, eu toco bateria também, não sei o que. Aí ele me levou lá, cara. O cara já tinha uma Gretsch azul, porra, com os pratos Zildjian. Puta bateria. E o caralho, porra... Aí a gente logo depois a gente montou uma banda. Tem uma parte boa, porque é o seguinte, no dia que eu conheci o Rodolfo, tal, a gente tocou, e o irmão dele, ele tinha baixo, guitarra e bateria em casa já. E aí, eu fiquei numa fissura, né? Toquei, a gente ficou tarde toda junto, beleza. Aí no outro dia, quem escutou o som da bateria foi o Rodolfo. Ele voltando do inglês a pé, e aí ele chegando perto da casa dele, ele escutou o som da bateria. Aí quando chegou lá era eu, que eu já tinha ido, ele não estava em casa. E eu fui lá e toquei a campeã. O Rodolfo tá pro inglês. Não, ele falou pra eu esperar aqui e tal. Aí tu meteu essa. Aí é mentira. Aí eu falei, não, pode entrar. Aí eu entrei e fiquei tocando bateria esperando ele, cara. Eu tava tocando bateria. Isso ele, né? Ele me contou, né? Que ele veio escutando o som. Aí eu tava tocando a bateria e o Rodolfo entra assim, cara. Ele me vê assim na bateria, ele pega os cadernos de inglês, joga no chão, puto, assim. Que porra é essa? Aí eu parei de tocar e falei, consegui um cara pra tocar guitarra pra gente fazer uma banda. Aí a gente fez a nossa primeira bandinha.